Hoje, a nossa caverna moderna não é a ignorância, e sim o excesso. E o primeiro sinal que você percebe que tá dando certo é quando você começa a sentir um tédio, uma sensação de tipo assim, vazio. O modo caverna, ele não é passar 21 dias sem fazer alguma coisa. Na real, o objetivo dele é descobrir aquilo que não merecia mais estar fazendo parte da sua vida. Fala galerinha! Pô galera, hoje eu quero falar um assunto bem legal que eu gosto muito sobre uma ferramenta que mudou muito a minha forma de ver disciplina, hábito, vício e até eu mesmo. E o nome dessa ferramenta é Modo Caverna. Então antes de começar, deixa seu like e se inscreve porque esse canal é justamente sobre desenvolvimento pessoal na prática. Mas antes de começar, para deixar todo mundo na mesma página, eu sei que tem muita gente que sabe o que é modo caverna, que já ouviu falar, mas na prática não sabe do que se trata. Então, antes de começar, vamos falar um pouco sobre o que é modo caverna. Modo caverna é um período intencional de redução de distrações e estímulos. É um período onde você procura se afastar de algumas coisas por um tempo, não para fugir da vida, mas para ver ela até com mais clareza também. Aí vai de você, algumas pessoas fazem o modo caverna diminuindo a rede social, algumas pessoas diminuem o álcool, algumas pessoas a pornografia, outras pessoas diminuem os eventos, né, festa, coisas assim que roubam a atenção e a energia também. E é justamente aí que vem o pulo do gato, porque o modo caverna, ele não revela só disciplina, ele revela padrões, ele revela impulsos, ele revela vícios, ele revela comportamentos que normalmente ficam escondidos no meio de tantas distrações. Pra mim, o modo caverna nunca foi se isolar, nunca foi se isentar do mundo, e sim um espaço para mim mesmo, para olhar para dentro e para ouvir tanto os meus pensamentos quanto os meus sentimentos e renovar também a energia. Porque hoje a gente vive uma realidade de muito ruído, de muita informação mesmo, onde aprendemos a viver a vida como uma corrida constante, atrás de estímulos e prazeres imediatos. E aos poucos a gente vai aprendendo e acostumando a viver em um estado de ansiedade, sempre buscando o próximo estímulo, o próximo prazer, a próxima distração, e assim a gente vive um paradoxo sem fim. E tudo isso me fez lembrar uma reflexão muito antiga. Essa reflexão tem uns 2000 anos atrás. Platão dizia que a maioria das pessoas viviam dentro de cavernas, confundindo sombras com realidade. E eu me pergunto se isso ainda hoje não continua acontecendo. Só que dessa vez de uma forma diferente. Hoje, a nossa caverna moderna não é a ignorância, e sim o excesso. O excesso de informação, o excesso de estímulo, o excesso de distração, o excesso de dopamina. E a questão é, estamos realmente mais conscientes ou estamos mais distraídos? Porque hoje nós sabemos mais do que qualquer geração da história, mas mesmo assim, nunca foi tão difícil ficar com os próprios pensamentos. Porque sempre existe alguma coisa ocupando a nossa atenção. Um vídeo, uma notificação, uma série, uma rede social, um prazer rápido, um novo estímulo. E o maior problema não é o excesso, não é o excesso de informação. Talvez o maior problema seja esse excesso não dando espaço para observação. Cara, convenhamos que sem observação é impossível desenvolver uma consciência. Mano, a primeira vez que eu soube o que era modo caverna, eu fiquei encantado. Eu pensei, cara, isso parece tão poderoso, me encheu tantos olhos que o meu primeiro modo caverna eu fiz de 40 dias. E é engraçado pensar agora porque eu acho que exatamente agora faz um ano que eu fiz esse modo caverna de 40 dias. E foram 40 dias sem coca, no caso refrigerante no geral, sem álcool, sem maconha, que eu fumava muita maconha nessa época, sem sexo e sem pornografia. E eu fiz os 40 dias certinhos. E o primeiro sinal que você percebe que tá dando certo é quando você começa a sentir um tédio, uma sensação de tipo assim, vazio, uma sensação de não sentir prazer em nada, uma sensação assim, muito ruim. E isso é uma demonstração de reorganização interna, onde sentimos os sintomas reais de abstinência de uma identidade totalmente viciada nos prazeres imediatos. E esse é o motivo que a maioria das pessoas vivem nessa realidade. Porque quando elas querem mudar, elas fazem o que tem que ser feito, mas elas não suportam essa fase inicial do tédio e acabam ficando pelo meio do caminho também. E é muito louco porque quando você resiste, quando você passa por essa fase do tédio, cara,
você sente um alívio. Eu tô sentindo um alívio até de falar aqui agora, você sente um alívio. É como se fosse um sol abrindo depois de um dia assim, pegado de chuva. As ideias ficam mais claras, você sente um aumento de autoconfiança, você sente um aumento de autocontrole e eu mesmo senti até melhorar a minha criatividade. Mas talvez eu acho que seja por causa da energia sexual. Um extra aqui, vocês sabiam que a energia sexual, ela é muito ligada à nossa criatividade? Napoleão Hill, ele explica muito isso no livro Quem Pensa Enriquece, que inclusive é o livro que eu tô lendo agora. Hill dizia que a energia sexual é uma das forças mais fortes da natureza humana. E essa energia, quando ela deixa de ser apenas um impulso e é direcionada propositalmente, ela se transforma em criatividade, magnetismo pessoal e capacidade de realização. Tá aí, eu acho que o meu próximo vídeo do canal talvez pode ser sobre energia sexual. Mas voltando aqui pro tema, eu fiquei muito tempo sem fazer modo caverna depois desses 40 dias que eu fiz. Mas eu acho que nesse meio tempo eu fiz mais um meu modo caverna de 21 dias. Só que ele não é relevante, eu quero falar muito mais sobre os meus 2 últimos modos cavernas, que são mais recentes, e inclusive eu tô nesse momento em um modo caverna. Eu fiz um modo caverna de 21 dias, e cara, esse eu entrei determinado, com sangue nos olhos. Porém, eu furei, ou seja, eu acabei fazendo algo que eu tinha determinado que eu não ia fazer. Com muita consciência, eu pensei, cara, eu não vou ficar me lamentando, vou seguir em frente e vou prestar atenção agora nos meus pensamentos. Mano, foi dito e feito. Eu comecei a perceber vários padrões de pensamentos de uma identidade antiga, que de alguma forma já não faziam parte de mim. Ou seja, eu tive clareza de um padrão furando o modo caverna. E tudo isso me fez perceber o quanto a gente vive no automático, o quanto a gente vive inconsciente. Mas aí, beleza, eu finalizei esse modo caverna, cara, com muito aprendizado, muito autocontrole, muito autoconfiança, pra você ver como que a gente cria a nossa realidade. Ter furado isso e não ter ido pra aquela identidade negativa de caraca, mano, eu sou um merda, caraca, eu não consigo, caraca, eu vou parar, caraca, eu vou voltar a fazer o que eu tava fazendo. Não, parar e pensar e observar, tudo isso me fez analisar profundamente o quanto a gente vive inconsciente. Então esse modo caverna, cara, foi assim, um divisor de águas pra mim. E aí, pô, animado com esse aprendizado e tal, eu pensei, cara, vou fazer um outro modo caverna, que é esse modo caverna que eu tô agora. Aí eu tô fazendo o modo caverna sem doce, porque eu percebi que eu tava comendo muito doce, todo dia eu tava comendo doce. E aí eu falei, pô, vou fazer o modo caverna sem doce. Porque no início eu achei que eu ia sentir, tipo assim, uma vontade tremenda de comer doce. Eu achei que eu ia sentir aquele tédio, mas não foi isso. O modo caverna trabalhou tanto o meu autocontrole, trabalhou tanto a minha autossabotagem, que eu naturalmente não tô com vontade de comer doce. Cara, isso é genial! E agora, eu tô no meu 10º dia do modo caverna, e eu realmente pretendo levar o modo caverna como um estilo de vida. E esse é o melhor momento pra falar de modo caverna, porque eu acabei de ter um insight no anterior e tô fazendo esse de agora tendo mais insights ainda. Então, pô, melhor momento pra falar sobre o assunto. E sendo bem direto aqui, o modo caverna, ele não é passar 21 dias sem fazer alguma coisa. Na real, o objetivo dele é descobrir aquilo que não merecia mais estar fazendo parte da sua vida. O modo caverna é o desenvolvimento pessoal em ação. É um gostinho de como a vida deveria ser, sem muitos estímulos e sem muitos ruídos. Não é só aqueles 21 dias ali o ponto importante do modo caverna, e sim quando você começa a perceber que esses hábitos começam a perder a força. Resumindo, modo caverna é uma escola de formação de identidade consciente.